O Bahia recebe o Botafogo em jogo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar agora de Copa do Brasil. Neste meio de semana tem vários jogos, nesta quarta, recheada de vários confrontos decisivos e a gente analisa agora Bahia e Botafogo. O jogo de ida foi 1-1 lá no Newton Santos, quem vencer avança aí para as quartas de final. Quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para esse duelo de dois times no topo da tabela do Brasileirão, pode-se dizer, né? O Bahia ainda ali no G8, mas que vive momentos muito distintos. Vamos nos detalhar melhor, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Bahia e Botafogo, como já dissemos, nesta quarta-feira, oitavas de final, jogo de volta, 1-1 foi o duelo de ida. Jogo que vai ser às 7 horas da noite lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vamos ver como chegam em números as duas equipes. O Bahia que já vem de uma sequência de 6 jogos sem vencer, 5 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, que foi justamente contra o Botafogo no último meio de semana. E no final de semana, o Bahia acumulou mais uma derrota, foi até o Rio de Janeiro e perdeu para o Fluminense por 1-0. Já o Botafogo retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, foi até Goiânia, fez 4-1 no Lanterna Atlético Goianiense e com o tropeço do Flamengo, contra o São Paulo, o Botafogo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. O Bahia é o 7º na competição nacional. Essas são aí as campanhas, das duas equipes que estão nas oitavas de final desta Copa do Brasil, Matheus. Pois é, o Botafogo é um time muito difícil de vacilar, digamos que num longo período de tempo, velho? É um time que vem muito sólido, muito consistente. Tomou aquele 3-0 ali para o Cruzeiro, que eu acho que destoou um pouco, mas ainda assim, o placar até engana um pouco, tá? Foi uma partida que o Botafogo não jogou tão mal assim. O Cássio, quem fez uma partida espetacular e pegou muito do lado do Cruzeiro. O Bahia, realmente, velho, a gente tem que destacar e muito esse momento ruim do tricolor da Boa Terra. 6 jogos sem vencer, 8 jogos seguidos sofrendo gols, certo? E em termos de médias, a gente inclusive observa isso, O Bahia ele tem uma média de gols muito alta, mas a média de gols sofridos ultrapassa 1, que é uma média consideravelmente alta para um time que está em 7º. Do lado do Botafogo, a gente tem uma defesa sólida, pode-se considerar, média de gols sofridos abaixo de 1, e uma média de gols marcados acima da do Bahia. Vamos dar uma olhadinha em padrões das equipes? Vamos tentar entender melhor as estatísticas relacionadas aos dois times? É isso, a defesa do Bahia é bastante vazada, Sofreu gol em todos os seus últimos 8 jogos, Em boa parte deles não venceu, então essa defesa vazada foi bem determinante aí nos jogos do tricolor da Boa Terra. Já a equipe do Botafogo é um time que faz gol praticamente todo o jogo, Dos últimos 14 jogos, o time alvinegro balançou as redes em 13. Só não balançou na derrota para o Cruzeiro, mas foi um jogo que o Botafogo criou muito. Inclusive o Cássio, o goleiro do Cruzeiro, naquela ocasião, foi eleito o melhor jogador da partida. E uma estatística do duelo entre eles, mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols aconteceram em 7 dos últimos 8 confrontos aí entre baianos e cariocas, Matheus. Pois é, eu ia me esmiuçar um pouquinho, mas vamos logo para ele. Vamos pro Momento Bet Nacional, vem comigo, vamos dar uma olhadinha nas odds, ver o que elas nos reservam para esse confronto. A gente já vê aqui o Bahia favorito, tá? 2,19, me assusta um pouco, inclusive, tá, Fábio? Cotação 2,19 pro Bahia, 3,37 para o Botafogo. Eu, particularmente, diria que é um confronto mais nivelado do que essas odds dizem. Isso, eu acho que o Botafogo até... Eu não digo... Cara, favorito eu é ia dizer difícil isso. pelo mais, assim, eu acho que é um jogo bem igual. Assim, se eu tivesse que cravar um vencedor... Seria o Botafogo. Seria o Botafogo, pelo que vem desempenhando, O Bahia é muito mal nos últimos jogos, o Rogério Ceni não consegue ter novas estratégias. Exato, eu ia dizer, o time já está muito manjado pelos adversários. A reclamação da imprensa, e dos torcedores da torcida também. Do Bahia é isso, não tem muita variação tática o time e acho que o Botafogo está muito bem. Eu acho que se eu tivesse até que apostar no vencedor, seria o Botafogo. Mas a odd alta do Botafogo é bom porque a gente acaba achando algo de valor, Eu não vou nem falar a vitória do Botafogo, porque aí realmente, assim, se for para pender para um dos dois times, eu até penderia um pouquinho a mais pro Botafogo, mas apostar na vitória é muito arriscado. Mas o que acontece? A odd está tão alta que a gente tem aqui um empate o Botafogo pagando em 62, que é uma odd muito boa. Eu vou além, eu sempre gosto de trazer isso. Apostadores, entendam como funciona o handicap, que faz muita diferença. Vamos aqui na aba de handicap e a gente tem o handicap mais 0,5
pagando 1,66. É literalmente a mesma coisa que o empate em Botafogo. E aqui a gente tem uma odd mais alta, de 0,04 a mais. Então aqui a gente colocando R$50, a gente vai ter um retorno de R$3 a mais de lucro do que teria lá na outra opção. Então faz uma discrepância aí muito grande. Muito bom, então vamos nesse? Vamos nesse, com Acho toda que certeza. já dá para ir. Apesar Com toda de o certeza. mercado de gols também pode ser interessante, né? Os dois times são bem ofensivos. A gente viu isso no primeiro jogo, né? Foi 1-1 só, não saiu por mais de 2,5. Eu acho que é um jogo bom para gols. Mas o ambas marcam, pelo Bahia tá em casa, né? E pelo Botafogo, que a gente viu aí nas estatísticas, faz gol todo o jogo. Quer dar uma olhada antes da gente cravar? Vamos ver, No vamos ver. mercado de gols? Vamos dar uma olhadinha. E o ambas marcam? Cara, é porque assim, ó, a gente tem o mais 2 pontos em gols, ele paga 2,07, mas eu já acho que é muito arriscado. Eu Eu também gosto acho. do mais de 1,5 se não sair o gol cedo. Essa odd subindo mais um pouco. Eu acho que pode ser uma alternativa aí para O gol do Botafogo tá pagando quanto? Já que 1,44 o gol do Fogão. talvez É uma pro- boa também. pro Eu ao acho até vivo melhor ali, do que, eu também do que o acho. mais de 1,5. Porque vai que o jogo seja 1-0 pro Botafogo. não, a e gente ia ter um time que marca gol todo jogo contra Sim, outro que sofre gol todo jogo. E a probabilidade, como já tá 1,44, cara, esse gol do Botafogo com 10, 15 minutos, você já pode pegar um oddzinho ali de 1,5 para cima. Então vamos lá no empate do Botafogo, o empate do handicap, Botafogo, né? eu acho que é a melhor Só uma dica. correção, tá, pessoal? Eu fiz a matemática aqui errada, né? Eu falei que era R$3 a mais, não chega a ser R$3. Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos na prática mostrar. Aqui o handicap mais 0,5 ficou de 50 para 83. Se a gente apostasse lá no 1,62, seria 81, R$2 a mais. Olha, aí, já dá faz pra- muita diferença. Já dá pra comprar algumas Juntar mais um coisas, pouquinho, né? já compra um nininho. É isso aí. Perfeito. Depende, né? Tem de R$2. Se não for O gourmet, quê? tem. Ah, meu Deus. O famoso geladinho, lá em Sapé eu Tem. comi por R$1 no estádio. Então, dá pra comprar dois. Já compra dois. Muito bem. Então, botamos aí 50 no empate ou Botafogo, né? Sim. E agora a gente repassa aí a dica do Tipster para esse duelo entre baianos e cariocas pela Copa do Brasil. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Bahia e Botafogo, jogo válido pelos confrontos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Bahia vive um momento muito ruim, são 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Um time que não tem uma variação tática muito grande e que isso tem facilitado a vida dos seus adversários. Por isso a gente está confiante que o Botafogo não será derrotado nesse jogo. Handicap mais 0,5 a favor do Fogão. É a mesma coisa que Botafogo ou empate, beleza? Basta o Botafogo não perder o seu jogo, que é green, é dinheiro no bolso. Não importa se ele vença ou se a partida seja empatada, vai ser green do mesmo jeito. O Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo, uma opção que pré-jogo está com uma oddzinha baixa, mas que a gente acredita também que é uma boa pedida, é justamente o gol do Botafogo. Mais de 0,5 gols do Glorioso, é uma pedida interessante, caso você queira fugir do resultado final e queira focar somente em gols. Muito bem, então análise feita aí deste confronto entre Bahia e Botafogo pela Copa do Brasil. Vamos analisar outros, tá? Boa parte desses confrontos terão a nossa análise. Quer ver os outros? Vai aí na nossa playlist, vai no nosso site tvbet.com e fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo Tamo junto. junto, meus queridos.